Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Nós vamos dar início à nossa segunda live da CardioPed Brasil. Vai ser mais um bate-papo, uma coisa bem informal para a gente tirar as dúvidas das mães e dos familiares que enviaram para nós, para o nosso Instagram. Tá? São 7h31, então enquanto o pessoal vai chegando, nós vamos aproveitar para fazer uma breve introdução sobre a CardioPed Brasil. Tá? Não sei se todos sabem, mas a CardioPed Brasil é um serviço de cardiologia e cirurgia cardiovascular pediátrica de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. Iniciou as suas atividades em 2001 e hoje é referência nacional no tratamento das cardiopatias congênitas no Brasil, com mais de 5.000 pacientes operados. Esse ano nós decidimos criar a marca CardioPed Brasil, que está dentro do Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto, o qual pertence ao complexo Funfarm e Famerp, que é um dos complexos hospitalares maiores do país. O intuito é fornecer informações de qualidade aos responsáveis pelas crianças portadoras de cardiopatias congênitas e também para os profissionais que atuam nessa área. Então, quem quiser mais informações, não deixe de seguir nosso canal e nos seguir nas redes sociais e acessar o nosso portal, que está ficando pronto também. www.cardiopedbrasil.com.br. E são 7h32, né? Não deixem de curtir e compartilhar, clicando várias vezes no coraçãozinho e compartilhar com seus familiares. Vamos lá, então? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Camila Caetano Cardoso, sou cardiologista e ecocardiografista pediátrica. Eu estou no serviço há 7 anos. Estou hoje com o Dr. Carlos Demarque, que iniciou nosso serviço junto com o professor Dr. Ulisses Alexandre Croce, que é o nosso cirurgião-chefe da nossa equipe e coordenador geral da CardioPed Brasil. Boa noite, então, a todos. Meu nome é Carlos Henrique Demarque, sou cardiologista pediátrico, ecocardiografista, de formado... Pode pular? De formado há 30 anos esse ano, ano passado, na verdade. Eu fiz cardiologia geral adulto, né? E quando o Dr. Ulisses veio para cá, eu já fazia ecocardiograma, eu que fazia o eco das crianças, e eu passei para o departamento de pediatria e fiquei só com cardiologia pediátrica, ecocardiografia pediátrica e fetal, né? Então vamos lá. A Bruna, nossa diretora, selecionou umas perguntas aí que o pessoal mandou na caixinha, né? Isso. Se a sua pergunta não for respondida, fiquem tranquilos, nós responderemos via direct, tá? E nós vamos tentar responder também aquelas feitas agora na live. Então, você que não teve a oportunidade de fazer durante a semana, tiver alguma dúvida, manda para nós, que se não der tempo de responder, a gente vai com todo carinho responder via direct depois, tá bom? Bom, vamos lá. Acho que primeiro aqui falar sobre hipoplasia do coração esquerdo. Então, teve uma pergunta de uma mãe que foi: tive meu bebê com síndrome de coração esquerdo hipoplásico no HCM em dezembro, mas ele não resistiu. Não temos problema cardíaco. O que causa essa doença? É bom que a gente até juntou, como teve várias perguntas, né, de hipoplasia do coração esquerdo, vamos começar por essa pior, né, das nossas cardiopatias aí. Bom, quanto à causa, né, a gente fala etiologia, não tem definido, né? São alterações genéticas aleatórias, né? A gente sempre fala esse número, a chance de nascer um bebê com cardiopatia congênita é de 0,8%, quase 1 em 100 nascidos vivos, né? Ou 8 em 1.000 nascidos vivos. Desses 8 em 1.000, 2 vão ser essas cardiopatias sérias, né? Graves, que alta mortalidade, como a hipoplasia do coração esquerdo.
existe alguma história genética nisso. Se você tem algum parente, né, que teve uma doença obstrutiva do lado esquerdo, né, estenose valvar aórtica, coarctação de aorta, tem um riscozinho aí genético de ter, mas isso é bem baixo, né? Então não tem uma causa aparente. As teratogêneses, né, o que causa malformação no feto, três coisas básicas, né? Radiação, né, principalmente no primeiro trimestre, né? A grávida não deve fazer raio-x. Medicamentos, né? Sim. A grávida não deve tomar nada, só o que realmente o obstetra orientar. E viroses, né? Sim. E a rubéola é a mais tradicional aí, que o bebê pode nascer com surdez e cardiopatia também. Eu acho que o que o doutor falou é a parte também, principalmente da história familiar, né? Então, e um outro fator de risco, idade materna. Até hoje uma mãe me perguntou, né, o que eu fiz, né? Não há o que foi feito, né? Infelizmente é um azar, né? Tem uma predisposição genética. Então nós temos que agora tratar, né? Tem hipoplasia, vamos tratar, tá? E aí é onde vem a segunda pergunta. Por que quem tem síndrome de coração esquerdo hipoplásico precisa fazer 3 cirurgias? A hipoplasia do coração esquerdo é um síndrome porque é um conjunto, né, de alterações. É todo o lado esquerdo, não é só o ventrículo, né? Então a gente tem a válvula mitral, que é a esquerda pequenininha, né, pequenininha ou totalmente fechada. O ventrículo esquerdo pequenininho, que não vai dar conta de bombear sangue, né, para nenhum lugar. E a válvula aórtica também pequenininha ou fechada. E a aorta também, que é a nossa maior artéria, a principal, que leva o sangue oxigenado, distribui para o corpo, também fininha, né? Então, para isso ficar viável, né, para esse bebê ficar viável, uma que ele precisa, logo que nasce, manter o canalzinho da vida fetal aberto, né, com um medicamento que é a prostaglandina. Então aí a gente já acrescenta, né, a importância de ter o diagnóstico fetal dessa cardiopatia, né? Para não deixar esse canal fechar, que senão o bebê vai entrar em choque e vai ter uma insuficiência cardíaca grave, né? Não vai ter sangue indo pro corpinho. Poder programar o parto, né? Acho que a importância desse diagnóstico previamente é isso, é você programar onde vai nascer, né? O ideal é que a criança não seja exposta logo que nascer a um transporte, então que nasça no local que vá ser operada, né? E aí, como o doutor falou, iniciar essa medicação que mantém o canal arterial aberto e que é responsável também por manter a circulação de sangue para o corpo. Isso. Então esse é o primeiro, até o tratamento clínico que a gente fala, né? A prostaglandina para manter esse canal aberto. Para a cirurgia geralmente é feita terceiro dia de vida, geralmente, né? Entre o segundo e quarto dia de vida. Por que precisa? Para viabilizar a circulação. Né? A primeira cirurgia, vamos falar do tratamento tradicional, né? Que é o passo para... Veja bem, não é uma cirurgia curativa, né? Acho que isso é importante. Mesmo após as 3 cirurgias, não cura a doença, né? É um tratamento, a gente fala, paliativo, né? Paliativo, que acho que não é uma definição, deixar uma pessoa viva, né? Com qualidade de vida, né? Acho que isso é a base do tratamento paliativo, né? Eu costumo dizer para as mães que ficar perfeito, né? Só se nascesse sem o problema. Então, as cirurgias são para dar uma qualidade de vida e que a criança possa crescer e viver e ter uma expectativa maior de vida do que se não fosse operada. A mortalidade é altíssima. Exato. Então, a primeira cirurgia é para refazer essa aorta que é muito fininha, né? Ela chama o nome do cirurgião que a desenvolveu, a operação de Norwood, né? É uma cirurgia de alta mortalidade, né? Feita no recém-nascido. É uma cirurgia longa, precisa reconstruir esse arco aórtico utilizando geralmente a própria pulmonar da criança, né? Então o único ventrículo que a criança tem, que é o direito, né? Vai ter que bombear o sangue para o corpo, tá? Para essa neo-aorta que a gente fala. E como é que o sangue vai para o pulmão? Aí o cirurgião tem que fazer essas 2 possibilidades, né? A tradicional é fazer um tubinho para mandar sangue da artéria aqui do tronco, da artéria subclávia ou do tronco braquicefálico que vão aqui para o pescoço, desviar esse sangue por um tubinho para o pulmão. E a outra possibilidade é um tubinho do ventrículo direito para o pulmão também.
Cada uma tem sua vantagem e desvantagem. Então, a primeira cirurgia tem que ser feita no neonato para viabilizar a circulação sistêmica, o sangue para o corpo e o sangue para o pulmão, né? Exato. Aí depois, ele sobrevivendo desse grande cirurgia por volta de 4 a 6 meses, né? Que a Exato. gente está programando a operação de Glenn. Porque aí a gente vai seguir o caminho que a gente fala de um coração univentricular, né? Não é só a hipoplasia do coração esquerdo que segue esse caminho. Tem várias cardiopatias que não tem 2 ventrículos suficientes, né? Como a gente sabe, o ventrículo direito tem que bombear o sangue com pouco oxigênio para o pulmão e o ventrículo esquerdo o sangue oxigenado para a aorta, que aí distribui para o corpo. Então, tem várias cardiopatias que isso não é viável, né? Então, a hipoplasia, a segunda e a terceira cirurgia, basicamente, são para separar o sangue, né? Exato. Que após a primeira cirurgia, a criança fica com uma mistura do sangue sistêmico com pouco oxigênio e do arterial com bastante oxigênio nesse ventrículo único direito. Tanto a segunda como o terceiro estágio são para separar isso. Como isso não é feito de uma vez só, né? Como a circulação, o sangue com pouco oxigênio chega pelas veias cavas do nosso coração, tem a cava superior trazendo sangue venoso da cabeça e braços, cava inferior das pernas e do abdômen. Então, no primeiro estágio, que é o Glenn, de 4 a 6 meses, desvia essa cava superior para a artéria pulmonar. E no segundo estágio, geralmente de 2 a 6 anos, né? De 2 a 6 anos, a cava inferior para a pulmonar também. Então, após o terceiro estágio, então após os seus 2 ou 6 anos, a criança vai estar com uma saturação de oxigênio melhor, mais de 90%, né? Mas com um ventrículo só para o restante da vida, né? E é um ventrículo direito, né? Até pegar o gancho que o doutor está falando, após a primeira cirurgia, após a segunda cirurgia, a criança continua roxinha, né? Ela continua com uma saturação de oxigênio mais baixa, mas nesse momento ainda é o que se pode ser feito, né? Até a gente chegar no terceiro passo, que é a cirurgia de Fontan, tá? Acho que é isso, né, doutor? Assim, acho que a gente termos englobou. gerais. Tinha outras perguntas, né, Bruna? Mas acho que elas se encaixaram. A gente vai falar um pouquinho de cianose, ele ficar roxo depois, que eu já vi que tem algumas mães que perguntaram também. Tinha até uma pergunta sobre a cirurgia de Norris, né? Então é o primeiro estágio de correção da hipoplasia do ventrículo esquerdo. E pegando esse gancho de cianose, teve uma pergunta de uma mãe que pediu para que a gente falasse um pouco sobre cianose em crianças. O que é normal e o que é perigoso, né? Assim, o que a mãe tem que ficar atenta em casa. Tem uma outra pergunta aqui, só pegando o gancho, e aí a gente já fala um pouco sobre cianose. Como é uma cianose, né? Então ela fala que cianose seria os lábios que ficam roxos ou é ao redor da boca. E aí ela comenta que a filha dela tem uma drenagem parcial de veias pulmonares. É apenas uma dessas veias que não tem, né, a desembocadura no átrio esquerdo. E o cardiologista disse que essa cardiopatia não tem cianose. Mas ela nota a filha dela, quando vai tomar banho ou quando chora muito, fica roxa. Então ela quer saber se isso é a cianose. Então vamos falar um pouquinho, né, doutor? Cianose na verdade, a gente aprende quando aprende a examinar, né, os pacientes na faculdade, no segundo para o terceiro ano, né, nas aulas de semiologia, a gente fala, cianose é um sinal do exame clínico, uma coisa que a gente vê, né, na pessoa. Então é uma coloração arroxeada, azulada, né? Por definição é de pele e mucosas. E a gente sempre reforça, igual já respondendo a pergunta de labial, a olhar dentro da boca, né? A mucosa oral. Para ver se realmente está roxo num local onde praticamente não esfria, né? Onde mantém uma temperatura mais constante, né? Que é língua e mucosa oral. E por que a gente fica roxo? Não é só o bebê, tem adulto que tem problema pulmonar, que também tem outras causas de cianose, não é só a cardiopatia congênita. A gente tem no sangue, né, o que carrega o oxigênio no sangue é uma molécula com ferro, né, a hemoglobina. Né? A hemoglobina, quando ela se liga ao ferro, ela fica de uma coloração avermelhada. E quando ela está desligada do ferro, ela fica mais azulada. Né? Então, quando tem pouco oxigênio no sangue, você vai ter mais hemoglobina, que a gente chama de reduzida, né? Ou sem oxigênio, que tem essa coloração azulada, e a gente vai chegar a ver. Tem um detalhe importante, né? Que a gente precisa ter, então, hemoglobina para a gente ver a pessoa, mesmo o bebê cianótico,
Ele pode estar com pouco oxigênio, mas se ele tiver com anemia, com anemia não vai ter não vai ter a cianose, quantidade de hemoglobina que a gente precisa ter para ver ele roxo. Aí depois passa sangue, corrige, aí ele fica roxo, né? Exato. Basicamente, então cianose é isso por definição. E tem dois tipos de cianose para responder a questão dos lábios roxos e do frio. Uma cianose que a gente fala de periférica, que é essa que todo mundo fica agora no inverno, se pôr a mão na água fria, sair sem roupa na rua, aí nós vamos ficar com vasoconstrição, os vasos fecham, a gente fica roxo, as extremidades, mas se a gente pôr aquele aparelhinho no dedo de ver a saturação no sangue, ela vai estar normal, que é a saturação de oxigênio normal acima de 95% de todo mundo. Tá? Do bebê, do adulto, o valor é igual acima de 95%. A cianose das cardiopatias congênitas, das doenças pulmonares, né, é a cianose central que a gente fala. Lá dentro do sangue arterial está com pouco oxigênio. Quando essa põe o que é a oxímetro, perigosa. Exatamente. Né? E um detalhezinho, né? Para a gente ver cianose, uma gente que tem em média 12 a 14 de hemoglobina, né, uma pessoa normal, 14 de hemoglobina, tem que estar com uma saturação abaixo de 85%. Então, uma cardiopatia com cardiopatias graves, que tem uma saturação, por exemplo, de 86, 88%, a gente não vai ver roxo. Né? O bebê não vai estar roxo, mas por isso o teste do pezinho é importante, que aí ele vai diagnosticar do teste do coraçãozinho. Né? Perdão, porque é por oximetria de pulso no pezinho e bracinho. Vai detectar essas saturações de 88, 90, que tem cardiopatia e a gente ainda não está vendo o bebê roxo. Né? Pegar só esse gancho, já que o senhor falou, né, tão importante para nós da cardiologia pediátrica, o teste do coraçãozinho. Então, o que é isso, doutor? Como que é feito? Né? Não faz parte das perguntas, mas só aproveitando a oportunidade, fala um pouquinho para nós. O teste do coraçãozinho, hoje já é uma rotina, né, no Brasil, é obrigatório, né? Quem deve fazer o teste do coraçãozinho? Todo bebê nascido em bom estado geral, sem nenhum sintoma, né? Aquele bebê que ninguém suspeita. Bebê gordinho. Exatamente, que ninguém suspeita de cardiopatia. Se já suspeita ou se tem algum sintoma, aí já vai para a triagem normal. Então é um bebê que não tem suspeita nenhuma. O atema ele pode ser até um pouco prematuro por definição, né, do Departamento de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria, acima de 34 semanas você deve fazer, nas primeiras 24, 48 horas de vida, tá? Antes de 24, nas primeiras 12 horas, o bebê pode ter ainda uma saturação um pouco baixa, porque ele está no que a gente chama de uma circulação de transição, né? O feto lá dentro do útero, ele vive num regime de pouco oxigênio, né? E isso tem algumas horas, alguns dias, às vezes alguns bebês, de uma transição, né? Por isso que o teste deve ser feito entre 24 e 48 horas, né? No segundo dia de vida, né? E o normal é ter uma saturação no braço direito, em qualquer uma das duas pernas, acima de 95%, e não ter diferença entre elas acima de 3%. Tá? Se não ocorrer isso, a criança deve fazer um ecocardiograma antes da alta. E lembrando que também esse teste pode vir o falso positivo, né? Mas de maneira geral esse teste detecta as cardiopatias cianogênicas graves. Se vier positivo, é indicação de fazer um ecocardiograma, né, e afastar problemas cardíacos mais graves. Isso antes da alta hospitalar. Ok. A próxima, a Bruna está postando aqui para nós que foi feita uma pergunta na live, né? Que as mães estão falando também da importância do ecocardiograma fetal. Bom, é um assunto que eu e o Dr. Carlos a gente adora. Suspeito. Falar um pouquinho então do ecocardiograma, já que nós falamos de diagnóstico, né, teste do coraçãozinho, vamos falar um pouco do ecocardiograma fetal então, né, doutor? Sim, pode falar. Bom, o ecocardiograma fetal basicamente um ultrassom, tá? É um ultrassom que é feito entre 24 e 28 semanas, porque é o momento que a gente tem as melhores imagens do coração do feto. Tá? A gente sabe que atualmente não são todas as gestantes, principalmente do SUS, que a gente consegue fazer, tá? Mas qual que é a importância? Detectar cardiopatias congênitas graves, aquelas que são cirúrgicas ao nascimento, né? E quando e tem alguns fatores, né, algumas indicações específicas desse exame, né, doutor? Sim. Por exemplo, se a mãe tem diabetes, né, o diabetes
que seja gestacional não controlado ou diabetes materno já pré-existente é um fator de risco. Alguma Idade doença avançada, materna, né? Lúpus. Lúpus é uma doença que dá geralmente arritmia, né? Essas são as história familiar, igual a gente já falou. Ó, tive um outro filho com cardiopatia, né? O meu irmão tem, ou até mesmo eu, né? Com as mães, eu operei de comunicação interatrial, né? A gente tem, esses seriam os mais assim, alguma suspeita no ultrassom morfológico, né? Alguma outra malformação detectada. Tem, né, um problema no rim, tem um problema na medula, né, no cérebro, né, não está desenvolvendo direito, então alterações no morfológico, né? Isso. Essas são as básicas. Porque né? muitas vezes algum outro defeito extracardíaco, né, pode vir também acompanhado de uma cardiopatia congênita, e o ecocardiograma fetal não é todo mundo que sabe fazer, né? O ideal é que seja alguém especialista, que tenha o conhecimento do exame. E, assim, uma coisa que é importante dizer também, o ultrassom morfológico, ele faz um bom rastreio, né, das cardiopatias mais graves, tá? Então, a gente sabe que o ultrassonografista, o obstetra que faz o exame, geralmente ali naquele momento, ele tem algumas imagens que são importantes dele fazer, que são as 4 câmaras, né, as 2 vias de saída dos ventrículos e os 3 vasos, né, doutor? Então, a gente sabe que, assim, não é todo mundo, principalmente do SUS, né, que infelizmente não tem acesso a esse exame, mas o morfológico capta as cardiopatias mais graves, né? Isso acho que é até um ponto importante para ninguém ficar até angustiado, Isso, né? Eu acho que mesmo em países desenvolvidos, até recentemente, eles não tinham nem condições de fazer um ecofetal de toda a gestante, tá? Isso não é problema só do Brasil, não. E o objetivo qual seria? É detectar, lembra que eu falei de cada 1000 bebês que nascem, 8 têm cardiopatias, desses 8, 2 são cardiopatias graves. Então, é detectar esses 2 dos 8 em 1000, né? É um número, não é desprezível, então por isso que é importante. Então, como não existe desde equipamento para toda gestante no Brasil, desde médico treinado, habilitado para fazer isso no Brasil todo, em vários países envolvidos do mundo, também volto a repetir, o que tem se feito em termos de medicina, né, geral, que eu acho que é treinar o obstetra, né, o radiologista que faz o morfológico, que ele lá vai ver, né, o lábio, o cérebro, o rinzinho, os 10 dedinhos, olhar essas 4 imagens básicas do coração, né? O rastreamento básico, que existe já um treinamento, né, nos serviços nacionais disso. Isso já é protocolado, Sim, né? Já sim. é uma coisa instituída que precisa ser analisado no ultrassom morfológico. Exato. E cada vez mais, né, a gente vem recebendo já os fetos, as gestantes com os bebês já encaminhados desse rastreio do morfológico, onde já foi suspeitado da cardiopatia, né? Então isso é uma coisa que tem se desenvolvido e vários países têm seguido essa rotina, né? Mas com certeza é um exame muito importante para quem pode, né, e tem acesso a ele, de 24 a 28 semanas. E não só as cardiopatias mais graves, a gente consegue, né, detectar coartação de aorta, outras que poderiam passar desapercebido, talvez, no ultrassom morfológico. Né? Então, acho que é isso. Tem mais alguma pergunta sobre isso na live? Não? Maravilha. Vamos passar para a próxima pergunta, então. Doutor Carlos, quanto tempo o coração pode ficar inativo, parado, né, com a ajuda da máquina extracorpórea? E quais os perigos da máquina extracorpórea? Então, só para esclarecer, né, o cirurgião, para operar dentro do coração, o coração tem que parar de bater e o sangue tem que sair dali, né? O coração fica vazio, então esse sangue é todo desviado para uma máquina e essa máquina chama extracorpórea. Fala pra gente. Exato. Isso acho que é um dos... Né, bom, é o que viabilizou a cirurgia cardíaca, né? É o que sem a irrigação extracorpórea não seria possível fazer consertos de defeitos intracardíacos, né? Mas acho que é um maior problema também de quem faz, por exemplo, quem trabalha na UTI, né? Do pós-operatório. Porque é um circuito artificial, né? Ele tem tubos plásticos, né?
E o sangue vai passar por eles, né? Isso, algumas pessoas, isso desencadeia uma reação inflamatória, né? E essa reação inflamatória é catastrófica, né? Pressão baixa, inflamação, inchaço, e é difícil de ser resolvida. Mas isso é raro, graças a Deus, né? E tem poucos casos disso. Não dá para prever quem vai ter essa reação ou não. Mas a circulação extracorpórea é o que viabilizou, e quando começou, né, não sei quem é um pouco aí, uma mãe mais antiga, o meu filho precisava ter, já perguntava, precisava ter peso para operar do coração, há muito tempo atrás, já, 20 anos, precisava ter pelo menos 10 quilos, 12 para ter uma circulação extracorpórea, por causa do tamanho do equipamento, né? Isso foi baixando, 5, e agora, né, a partir de 2,5 kg, né? A partir de 2,5 kg já é possível fazer uma circulação extracorpórea com segurança, com um bom resultado. Material adequado, né? Exatamente. E não é toda cirurgia que necessita, né, da circulação extracorpórea. E nem também não é toda criança que reage dessa maneira à máquina. Infelizmente, assim, se é uma cirurgia que precisa de circulação extracorpórea, ela é feita com a segurança que precisa ser feita. E a gente sabe também, no pós-operatório, né, na UTI, como manejar se a criança, porventura, vier a reagir de uma maneira inflamatória à circulação, tá? Então, acho que é isso, né, doutor? Respondendo a pergunta de quanto tempo, eu até pedi auxílio aos universitários, né, aos nossos cirurgiões, doutor Ulisses, doutor Fernando e doutor Francisco. E assim, o tempo máximo é o que a gente só utiliza, esse tempo máximo, por transplante cardíaco, né? Que são no máximo 4 horas de um coração parado. Agora, esse coração parado, o que significa? Existe todo um preparo, né? Exato. Desde baixar a temperatura, né? A gente chama de hipotermia, né? Resfriar para conservar, né? Para diminuir o metabolismo, né? O trabalho das células. Uma solução que é aplicada no coração para ele, tipo, entre aspas, hibernar, né? Ele ficar, as células, o metabolismo parado, protegido, né? E o transporte, a forma toda disso. Isso por um transplante. É no máximo 4 horas, é o tempo máximo de isquemia que a gente chama, né? Que dá para um coração, ele volta a funcionar adequadamente. Mas para uma cirurgia cardíaca, em média, né, de 60 a 120 minutos, que seria de 1 hora a 2 horas, que é de parada cardíaca, né? Exato. Maravilha, vamos para a próxima então. Uma criança que passou por 3 cirurgias, terá uma vida normal ou uma vida restringida, né? A gente até falou dessas 3 cirurgias no início da live. Sim, eu creio que seja direcionado ao coração univentricular, né? Hipoplasia do coração esquerdo. Não só hipoplasia do coração esquerdo, a gente tem hipoplasia do coração direito também, que também vão passar por 3 cirurgias. Tem várias cardiopatias que vão precisar de uma cirurgia no período neonatal, que a gente fala que é uma fisiologia univentricular, né? Isso. Apesar de até ter os 2 ventrículos, um é pequeno ou a válvula dele não é adequada, então vai ter que passar por esse processo de 3 cirurgias, né? Que é a cirurgia univentricular, afinal é o Glenn e o Fontan, os 2 últimos estágios. Seria uma vida boa, né? Existem vários trabalhos, desde qualidade de vida, questionários, né, psicológicos, como é que a pessoa está, o adolescente principalmente, inclusive a gente está até fazendo um atual com os nossos pacientes aqui no ambulatório, qualidade de vida, como a pessoa se sente. É uma vida boa, a gente tem, né, vários pacientes que chegam à fase adulta, né? Fazem faculdade, estudam, trabalham. Sim, então dá para ter uma qualidade de vida boa. Em termos de intelectuais, né, de aprendizado, isso vai depender muito, se não, principalmente nos primeiros meses, nas primeiras fases, com aquela história da cianose, não foi, né, muito falta de oxigênio cerebral, né, para desenvolver o cérebro certinho. Eu acho que até tem, aproveitando, eu vi uma pergunta sobre qual que seria a saturação de um bebê. Eu já vou aproveitar por aqui. A saturação normal é acima de 95%, né? Mas a gente considera satisfatório, ou seja, não vai ter uma lesão, um dano cerebral, né? 80%, 85%, uma saturação para o bebê até a segunda cirurgia, até a última cirurgia, na verdade, satisfatória. Uma cirurgia que a criança não vai ter uma lesão neurológica, tá? Em torno de 80%, 85%, tá?
Por isso que deve ser feita a terceira cirurgia, que é para passar dos 90%. Esse é o objetivo da terceira cirurgia. Para melhorar a oxigenação, oxigenação neurológica principalmente, né? Então, em termos neurológicos, vai depender muito do grau de cianose, né? Que a criança teve. Mas a gente tem, né? De dá forma para ser geral, bom, né? Vive bem, de forma né, geral, doutor? vive bem. Em termos de atividade física, vai ter uma limitação própria, né? Se você pôr para correr duas crianças da mesma idade, uma com 2 ventrículos, outra com um ventrículo, dos 2 ventrículos vai correr mais rápido e vai bem mais longe sem cansar. A com um ventrículo vai correr mais lento, vai cansar primeiro, né? Então, em termos de prática de esportes, e pode praticar esportes? Sim, deve até, mas não vão ser esportes de muita competição, né? Esportes de muito trabalho físico, esportes mais leves, né? Recreativos. Eu acho que basicamente é isso. A mulher, por exemplo, não deve engravidar, né? Após Fontan, pelo risco de trombose, que geralmente pós-Fontan tem que tomar anticoagulante, então a gravidez não é nada tolerada no univentricular, né? E existe toda uma expectativa de vida de um coração univentricular, né? Que ele não é a mesma expectativa de vida de uma pessoa que tem um coração biventricular, né? Nossa expectativa de vida hoje é passar dos 80 anos, né? Um coração univentricular, ele vai entrar em falência, em insuficiência cardíaca antes disso, e depois fica a opção do transplante, né? Sim, exato. Tem uma pergunta da live, da Lidiane. Dr. Carlos, qual a cirurgia indicada para o bebê que tem tetralogia de Fallot com agenesia de válvula pulmonar? Excelente pergunta, obrigada, Lidiane. A tetralogia de Fallot, ela é uma das cardiopatias que dão cianose mais comuns, né? A transposição das grandes artérias no neonato, daí depois a tetralogia de Fallot. Existem vários tipos, né, de tetralogia de Fallot. É um espectro, né? Essa com agenesia de válvula pulmonar não é o mais comum, ela é mais rara, né? O que acontece? Não formou a válvula pulmonar, os folhetos, né? A válvula pulmonar é a estrutura que controla o fluxo do ventrículo direito que é bombeado para o pulmão. Ela tem que abrir na hora, né, da ejeção para ele ir para o pulmão e depois ela tem que fechar para evitar que ele volte para o ventrículo direito. Na agenesia, essa válvula, ela tem só o anelzinho dela, que é bem estreito, então o sangue passa com muita dificuldade, o ventrículo direito tem que fazer muita força para empurrar esse sangue para o artéria pulmonar, e ela não formaram os folhetos, né, que é o que segura o vazamento depois da. Então o sangue volta, uma grande quantidade volta, né? Então o sangue tem estenose e insuficiência, as duas lesões. E com isso vem junto uma alteração na artéria pulmonar. Até, na verdade, a tetralogia com agenesia de válvula pulmonar não é uma doença só do coração, ela tem uma doença até dos pulmonar também, né? Os brônquios desses bebês não têm a divisão normal dos brônquios de uma criança normal, né? Que um divide para dois, cada um vai dividindo em dois. Cada brônquio do bebê com agenesia de válvula pulmonar, ele divide igual um buquê, né? Um dá vários, cada um dá vários, né? Então essa é uma clínica da criança, são bebês chiadores, né? Sim. Eles chiam bastante, porque as artérias pulmonares são dilatadas e tem essa alteração brônquica. Então, a cirurgia, como não é um bebê muito cianótico, não é necessário ser feito nos primeiros dias de vida, né? Que seria uma cirurgia paliativa de Blaloquitálcium, que é mandar sangue no pulmão de uma tetralogia de Fallot muito cianótica, né? Então, já dá para se programar. Depois de alguns meses, aí cada serviço, né, tem depende da clínica do bebê e da técnica, então, né? Mas em geral é no mesmo tempo de uma tetralogia de Fallot que não faça muita cianose, em torno de 6 meses a 1 ano, né? Porque vai precisar, semelhante ao Fallot tradicional, uma placa para fechar a comunicação entre os ventrículos, né? E tem que se colocar um substituto nessa válvula pulmonar que tem essa história de agenesia, né? A gente usa no nosso serviço o homem-enxerto. O homem-enxerto é um transplante, na verdade, porque é uma válvula e um pedaço da artéria de cadáver, doação, já é um cadáver doado isso após a morte, né? Igual córnea, né? Que é retirado após a morte. Então isso é preparado e implantado, então já é uma válvulinha com um pedaço da artéria. E tem que refazer essa artéria pulmonar muito dilatada, fazer uma plastia, né? Uma plástica, né? E lembrando que isso não corrige o problema pulmonar, né? A criança tem predisposição a ter bronquite, né? A ter
chiado. Exato. Uhum. Bom, a próxima pergunta, doutor. Supondo que o bebê está ótimo e foi para casa, quais os cuidados com ele em casa? Essa pergunta foi ótima. Até aproveitar para falar, né, no nosso serviço aqui no CardioPed Brasil, há uma orientação das mães feita pela equipe da enfermagem, né? Nós temos um manual que é entregue e é feito uma explicação para as mães, muito até antes da alta, como que é feito, né? Mas no geral. Esse manual está no site, né? Ele tá no site. Está no nosso site, Tem uma série de vídeos no Instagram da Bruna, de orientações pós-cirúrgicas. Mas no geral antes da alta é feita a orientação das medicações que vão ser utilizadas em casa e os horários para não bater se é mais de um remédio, né? A equipe da enfermagem ela orienta os melhores horários para não bater um remédio com o outro. Cuidado com a ferida operatória, isso é muito importante. O cirurgião também bate bastante na tecla, porque a gente preocupa com corte, né? Mas tem que lembrar que para acessar o coração o doutor tem que rachar o osso, literalmente, né? Então a gente fala que nas crianças maiores evitar brincar, correr, bicicleta, para não ter trauma, né, no tórax. E a ferida operatória, observar em casa se há uma vermelhidão, uma saída de secreção. É orientado na hora do banho, lavar primeiro, água e sabão, não precisa deixar fechadinho, pode deixar aberto a cicatriz, né, doutor? Sim. Lava primeiro a região da ferida e depois toma banho, normalmente. Se for um bebê, se tiver banheira, né, pode até dar banho na banheira, desde que não cubra a ferida, que seja, né, da cintura para baixo. Acho que impacto, né, com o tórax. Que mais, doutor? Isso é uma sequência, porque, igual a Camila falou, para chegar lá no coração, passou por vários planos, né? Isso. Pele, primeiro, tem o tecido plano, mas também a pele está junto, e o externo, que é o osso, né? Uhum. Aí chega no pericárdio, no coração. E essas estruturas, elas têm tempo de cicatrização diferentes, né? A pele, todo mundo que já fez, né, um corte, sabe que são 14 dias, né? 14 dias ela está já praticamente aderida, colada. Até esse é o prazo principal para não mergulhar, né? Não fazer imersão enquanto a pele estiver aberta, né? Nesses primeiros 14 dias. Fechou, depois dos 14 dias, ok. Aí, agora o banho de chuveiro não tem problema, não tem né? problema. Seria mais beber banheira para não ter imersão enquanto a pele está aberta. Tem, lembrar, né, deixar a unha das crianças cortadinha, né, higienizada. Né? Geralmente a gente orienta a mãe a camisetinhas que cubram a ferida para que a criança não coce, né? Porque a cicatrização coça, né? É normal. Então a gente orienta isso, né? Cobrir com a camisetinha mesmo, uma camiseta que seja mais alta, mas pode deixar a ferida algodão, aberta. Né? Isso, de algodão. O próximo passo é o externo osso. O osso, quem já quebrou o braço, a perna sabe, né? Que fica engessado 40 dias, né? São 6 semanas. Esse prazo de 6 semanas é assim, o maior cuidado que as mães devem ter, principalmente com crianças que estão nessa fase de mais atividade, né? De engatinhando para frente, né? Fez esternotomia, que é a cirurgia tradicional aqui pela frente, vai demorar. O Dr. Ulisses faz até mais, né? Se ele estiver aqui nos ouvindo, ele vai ficar bravo comigo, porque a gente pede assim, segura o seu bebê por 6 semanas, 40, 45 dias, mas ele pede 3 meses. 3 meses, pelo menos. Ele tem muita preocupação, que ele abre os externos, né? Mas, então, 40, 45 dias, não deixar bicicletinha, engatinhar, correr, escorregador, né? Exato. Para o externo ter uma boa calcificação, colar direitinho, não ter aquelas deformidades torácicas, não ter problema nesse externo, nesse osso, né? E a atividade física vai por aí, né? Então, após esses 40 dias, né, uma criança maior pode voltar às aulas, né? Crianças menores, né, maternal, que vai lá ficar um pulando em cima do outro, a gente não aconselha realmente evitar pelo menos 3 meses, né? Mas uma criança maior, né, depois de 40 dias, né, já um adolescente... Já vai normalizando, sim, né, a rotina. Exato. Acho que é isso. Tem um detalhe importante que é a vacina. Doutor.
Boa. Até foi a Bruna, enfermeira, que até conversando com ela me lembrou. As mães sempre perguntam essa história depois que opera pode tomar vacina. A gente pede depois, principalmente quando foi submetida a circulação extracorpórea, que a gente explicou agora há pouco, esperar 30 dias, tá, para tomar as vacinas. Porque todo aquele, né, trauma da circulação extracorpórea, às vezes tomou sangue, houve uma mudança no seu sangue, isso retorna, normaliza depois de 30 dias, aí o sistema imunológico já está totalmente preparado para reiniciar a vacinação. Tá? Maravilha, ótimo. Bom, a próxima pergunta. É importante fazer ecocardiograma após o Covid? E quando? Né? O senhor que faz consultório, o que o senhor tem? Essa é uma boa pergunta, mas infelizmente eu acho que ninguém tem essa resposta. Tá? A doença é nova, né? Nós estamos com 1 ano e meio de doença, né? Então não tem essa resposta. O que a gente tem até hoje nesse 1 ano e meio, né, de conhecimento? As crianças, elas são muito pouco afetadas pelo Covid, né? A porcentagem de doença sintomática na criança é muito menor do que de adulto. De internação é imensamente menor, mortalidade imensamente menor, né? E o envolvimento cardíaco também, por consequente, é muito menor do que a dos adultos, né? As crianças vão ter, quando forem sintomáticas, um quadrinho gripal. Existe uma preocupação que ainda está em estudo e ninguém sabe ainda direito porquê. Algumas crianças, né, após algumas semanas da infecção, geralmente umas 3 semanas, né, desenvolvem uma chamada o MISC, né, que é uma síndrome inflamatória multissistêmica, onde existe uma inflamação desde a pele, incha, descasca a mãozinha, tem manchas vermelhas, a língua fica avermelhada, inflama o rim, inflama o fígado, inflama o coração. Seria nesse caso que aí sim, a criança que faz essa síndrome inflamatória, essa sim vai precisar de um acompanhamento do cardiologista, esse é obrigatório fazer. Os outros, gente, ainda está muito em estudo, tá? Se você for ver, já tem estudos principalmente do pós-Covid, a criança para ir, os atletas principalmente, atleta profissional que teve Covid, né? Mas isso ainda não tem a resposta, tá? Isso ainda vai precisar de aí um tempo de acompanhamento para responder com mais certeza, tá? Mas por enquanto o que a gente deve acompanhar é a criança que fez essa síndrome inflamatória multissistêmica, tá? Exato. Bom, tem uma pergunta da live, a Denise Xavier está perguntando para nós. Minha filha com 1 ano e 10 meses tem atresia pulmonar com dupla via de saída de VD, CIV e TGA, então uma cardiopatia complexa, né? Ela já fez 2 Blalox e tem uma outra indicação cirúrgica para esse tipo de cardiopatia que não seja o Glenn-Fontan, uma correção total, por exemplo, teria possibilidade de uma correção definitiva? Essa é uma boa pergunta, obrigada, Denise. Denise, uma cardiopatia complexa, né? Você viu, você escreveu uns 3, 4 diagnósticos ali diferentes, né? Mas a princípio sim. Por quê? É uma doença que é uma cardiopatia congênita que tem 2 ventrículos, né? A gente em cardiologia pediátrica fala de análise segmentar sequencial, né? Então você tem átrio direito conectado com o ventrículo direito, parece ser uma coisa lógica, mas para responder a sua pergunta isso é importante. E átrio esquerdo conectado com o ventrículo esquerdo. Toda criança que tem isso pode ser uma correção total. Esse termo correção total em cardiopatia congênita, até recentemente eu li um artigo que um autor falou que a gente não cura nenhuma cardiopatia congênita, na verdade a gente paliativa, né, todas elas. Ele tem uma certa razão nisso, mas tudo bem. Dá para ser uma correção biventricular que seria sempre a desejada, tá? A gente, o clínico, principalmente o cirurgião, sempre pensa numa correção biventricular. Principalmente no seu caso, que é uma criança que tem 2 ventrículos, né? Mas é que, às vezes, essas outras alterações, principalmente válvulas... Falta de válvula, né? Tem atresia pulmonar, né? Igual você falou. Então, essa é uma criança que, a princípio, vai ter que colocar um tubo com prótese, né? Ou um tubo com uma prótese ou um enxerto, igual eu expliquei aqui anteriormente para vocês. Para fazer esse caminho do sangue do ventrículo direito para os pulmões, né? Então, agora...
especificamente essa doença que você falou, né, dupla via de saída do ventrículo direito, para a gente transformá-la num coração, uma fisiologia biventricular, que acho que é o que você perguntou, você uma correção definitiva, depende muito da posição desses vasos, onde está a aorta pulmonar, e principalmente da posição da comunicação entre os ventrículos. Tá? Se essa comunicação entre os ventrículos estiver longe desses vasos, não vai ser possível fazer essa correção biventricular. Né? Então, acho que, resumindo para responder a sua pergunta, depende basicamente de onde está essa aorta e essa pulmonar da sua criança e onde está a comunicação interventricular. E o tamanho dos ventrículos, né? E o tamanho dos ventrículos. Às vezes tem a conexão, mas o ventrículo é um pouco pequeno porque a mitral atricular também tem algum problema. Né? Isso. Bom, vocês fazem teleconsultas ou precisa ser presencial? O nosso serviço, bom, esse de telemedicina é outra coisa muito nova, né? Que foi impulsionada com aí a pela pandemia. A pandemia. Foi talvez uma das coisas... É o novo normal, né? Que a gente está, acho que o mundo está se adaptando, né, a esse novo normal. Eu vou colocar a posição do nosso serviço hoje, tá? A gente não faz teleconsultas, tá? No momento. Principalmente a primeira consulta. Sim. Né? Tá? Acho que pra gente não tem como você conhecer, ver e examinar, né? A criança, tá? Lógico, quando a gente já conhece a criança, com monitoração de medicamento, na época da pandemia a gente fez teleconsulta, sim, mas dos nossos pacientes já conhecidos, já operados, né? Muitos moram longe, tá? E tinha todo o problema do isolamento, né? Mas a gente falar em termos de teleconsultas, principalmente numa primeira consulta, não. Nós não fazemos, porque a gente ainda é um pouco tradicional, a gente acha que não substitui. A gente precisa ver a criança, examinar a criança. E tem alguns exames que a gente precisa fazer também, porque né, em cardiologia pediátrica tem exames que a gente fala que eles são instrumentador dependentes, né? É diferente, por exemplo, de um raio-x, que é uma foto, ele vai ser igual em qualquer lugar do mundo, né? Agora, o ecocardiograma ele é feito com a mão de um médico. Então, isso varia muito desde o aparelho até da mão do médico. Então, por exemplo, o ecocardiograma a gente precisa fazer aqui. O nosso. O nosso eletro e raio-x pode trazer. Tomografia, né? As tomografias, existem radiologistas especializados em cardiologia. A gente tem aqui uma excelente, né, a doutora Mariana Rodeiro. Então, mas é isso daí, teleconsulta, principalmente primeira consulta, no momento não. Bom, tem uma próxima pergunta aqui. Me sinto culpada por ter causado a cardiopatia congênita do meu filho. Poderia ter feito algo diferente? Bom, essa eu gostaria de responder. É mais feminino. Eu falo isso muito hoje. Esse é para mãe, né? Eu ainda hoje falei isso para uma mãe, né? Qual mãe quer o seu filho doente, né? Não existe. E o processo de formação do organismo é muito complexo, né? Com 8 semanas de gestação, muitas vezes a gestante nem sabe que está grávida, o coração já está batendo e já está com o defeito, né? Porque dentro da barriga da mãe, a hemodinâmica da circulação de sangue do neném funciona diferente, então ele não sofre, não dá sinais, né? Então não há uma culpa, tá? Mãe tem essa coisa de se culpar por isso ou por aquilo, ninguém tem culpa de ter, assim, a mãe não causa uma cardiopatia, né, na criança. Como a gente falou no início, a gente sabe dos fatores de risco, mas o que a gente vive, o que a gente vê aqui no nosso dia a dia é que tem todo tipo, né? Mãe jovem com criança com cardiopatia congênita, mãe mais velha, enfim. Então não se culpe, tá? Não há o que ser feito diferente. A gente sabe que, como o doutor falou, né? Tem medicações que fazem mal para o bebê, mas com 8 semanas, muitas vezes a mãe nem sabe que está grávida e o coração já está formado com defeito, tá? Então, eu acho que o que importa fez diagnóstico, correu atrás, operou ou não, fez sua parte enquanto mãe. Eu acho que é isso. Sim. Né? Isso é comum, né? Isso é um problema do nosso dia a dia. A gente percebe, né, que as mães, e até para aliviar as mães, né, tem algumas cardiopatias, algumas síndromes genéticas que elas estão mais até culpas do pai do que da mãe, porque elas são ligadas no cromossomo Y, né? Sabe que tem o X e o Y, então, e o Y vem do pai.
Tem umas que são ligadas ao Y e são culpa do pai, se for resolver o culpado. Mas não é questão de culpado, isso é aleatório, ninguém manda nos genes lá, né? Mas o que se aconselha, né? Quando a gestação é planejada, né? Vou então trabalhar para, né, engravidar, para tomar anticoncepcional, essas coisas todas. Então, quem tem vícios, né, cigarro, álcool, tem que abandonar, porque são teratogênicos. O álcool é teratogênico, o álcool causa uma doença muito já definida, né, que o bebê nasce pequenininho, com um cérebro pequenininho, né, tem problema na placenta. Então, se for uma gravidez planejada, parar os vícios, né, cigarro e álcool, ter uma vida saudável, com alimentação saudável. Quem faz uso de alguma medicação... Anticonvulsivantes, né? Tem alguns conversar com o seu neurologista, com o seu obstetra, né? Eu vi também uma pergunta, Bruno, do ácido fólico se previne, aproveitando, acho que a gente pega um gancho aqui. Se o ácido fólico previne a cardiopatia congênita. Não, a gente não tem nada igual a Camila falou que a gente possa fazer para prevenir a cardiopatia em termos de alimento, dera, né? rejeição. A gente soubesse assim, certamente, né? O ácido fólico já está bem provado que ele previne doenças da coluna, né? Do fechamento do tubo neural, né? Isso está bem já aprovado que é importante. Pensou em engravidar, já começa a tomar ácido fólico, sim, mas é pelo malformações neurológicas. Exato. Né? Tem uma pergunta da Bárbara. Boa noite, Bárbara. Minha irmã tem 16 anos, tem uma CIV que não precisa de cirurgia e que tem apenas 7 milímetros. Sente muita tontura e fraqueza com sensação de desmaio, mesmo se alimentando. É isso? Se ela chegou o tamanho da CIV é um número, é importante, mas tem outras coisas que levam, que a gente chama do gradiente, né, que é a pressão. Existe, e eu vou juntar com uma outra pergunta que eu vi nas da caixinha, quanto à estenose pulmonar moderada, né? Veja bem, né? Não é toda a cardiopatia congênita que precisa ser operada, corrigida ou tratada na hemodinâmica, né? Vamos falar da CIV e a gente aproveita e fala da estenose valvular pulmonar. A comunicação interventricular, assim como a comunicação interatrial, é o tal dos buraquinhos no coração. Se existir esses buracos, vai haver tanto se for no átrio, no ventrículo, passagem, né, do sangue do lado esquerdo para o direito, porque a pressão do lado esquerdo é maior do que do lado direito. Isso vai aumentar o volume de sangue que vai para o pulmão e pode, com o tempo, aumentar a pressão pulmonar e causar uma doença pulmonar. Essa precisa ser operada, né? A comunicação interventricular dá muito sintoma no bebê, no lactente, de cansaço às mamadas, sudorese às mamadas, dificuldade de ganhar peso. A comunicação interatrial praticamente não dá sintoma na criança. O sintoma da comunicação interatrial vai ser mais tardio, até depois dos 30 anos, depois da terceira década, né? Porque a comunicação interventricular aumenta mais a pressão no pulmão. Então, se a pessoa tem uma comunicação interventricular de um tamanho pequeno, eu não vou me ater em números, porque a medicina não é matemática, o corpo humano, tá? Mas é uma comunicação pequena. Ela tem isso a gente mede no ecocardiograma ou a gente ouve o sopro. É um sopro muito forte, muito alto. Isso é igual a ter um gradiente no ecocardiograma, que é a diferença de pressão entre o lado direito e o lado esquerdo muito alto. A gente no ecocardiograma também consegue estimar esse fluxo que está ainda mais para o lado pulmonar. Abaixo de 1,5 não tem indicação de fechamento, tanto da CA quanto da CIV. Tá? Por quê? Não vai causar doença pulmonar, né, e não vai causar sintomas na pessoa. Tá? Creio que a sua irmã seja uma CIV dessa, foi considerada pequena, né? Não operável, que né? não necessitava de operação, porque deve ter um gradiente alto entre os ventrículos, deve ter uma relação entre fluxo pulmonar e fluxo sistêmico abaixo de 1,5. Aí ela precisa investigar esses sintomas de uma outra forma, arritmias, então fazer um teste ergométrico, um Holter às vezes para ver ritmos do coração, já que parece que hipoglicemia não é, uma curva glicêmica, que é aquele exame, né, que você colhe a glicemia de jejum, toma um líquido doce e colhe de 30 em 30 minutos mais algumas vezes, né, para investigar outras coisas. É difícil porque às vezes o paciente que tem algum problema cardíaco já pensa que os sintomas são relacionados a ele, né? Então é importante essa avaliação de outras coisas, né? Da parte de tireoide, anemia, que também dá fraqueza, da tontura, né? Então acho que é nesse sentido. E aproveitando só para completar, então, quem perguntou da estenose valvular pulmonar.
A gente também, da mesma forma, estenoses valvulares leves e leves a moderadas, a gente também não indica tratamento. E o tratamento para estenose valvular pulmonar, a primeira tentativa é a por cateterismo, uma dilatação com balão, que costuma responder muito bem. A gente só indica nas estenoses importantes. Estenose importante é aquela criança que tem algum sintoma aí a gente usa também o ecocardiograma para medir o gradiente de pressão dentro do coração entre o ventrículo e a artéria pulmonar. Importante, geralmente acima de 70 milímetros de mercúrio é indicativo. Acima de 50 milímetros de mercúrio você já deve pensar em fazer alguma coisa, acima de 70 sempre, né? Na estenose pulmonar. Importante. Bom, mais uma pergunta, estamos quase no final da nossa live. Quais sinais de cardiopatia congênita no bebê? Né? Só o cansaço na mamada, precisa se preocupar? Essa pergunta é ótima. Uma pergunta que sempre se repete, né, em consultório, nas lives, enfim. Bom, o cansaço também é um sinal, né, de que não está indo bem. Então, o bebê que mama e cansa para mamar, tem que fazer pausas, né, durante a mamada. A gente falou muito aqui da cianose, né? A presença de cianose na criança também é um fator que chama atenção. Sopro, nem todo sopro significa que é uma doença, né? Mas chama atenção, né? Presença de sopro, um ganho de peso ruim, né? Uma criança que não ganha muito peso, cansadinha para mamar. Eu acho que são os principais sintomas, e a cianose que a gente falou tanto. Eu acho que isso que as mães geralmente têm que prestar bastante atenção. Tá? E acho que a última pergunta aqui é: uma criança normal deve ir ao cardiologista pediátrico alguma vez, e quando isso? Acho que ela é consequência, assim, é a complementação da primeira, né? Quando você suspeita de cardiopatia congênita, né? Igual a Camila falou, não foi feito um diagnóstico pré-natal, ao nascimento. Aquelas graves vão ter 3 sintomas: ou vai ficar roxo, o bebê, ou ele vai chocar e cair pressão, né, ficar muito mal, ou ele vai ter cansaço para mamar, né? Não, a criança não teve nada disso, cresceu, o pediatra nunca ouviu um sopro, brinca junto, esse é o caso da última questão. É interessante fazer uma avaliação cardiológica na criança, sim, pelo menos até os 7 anos. Aí depende se quer fazer no primeiro ano de vida, com 7 anos. Antes de início de atividade física, qualquer pessoa deve fazer uma avaliação cardiológica. Medir pressão, né? Sim. A gente não fala tanto em pressão em criança, fala mais no adulto, né? Então, sim, né, doutor? Sim. Medir uma pressão, fazer A partir dos 4 anos é possível medir pressão no bracinho, né, de uma criança que colabora. Então, principalmente fazer um eletrocardiograma, tá? Porque existem alterações elétricas, algumas perigosas, que não dão sopro, não dão sintoma, tá? Então, nessa avaliação precisa ter um exame clínico, escutar o coração do bebê e fazer um eletrocardiograma. Isso já fico bastante tranquilo. Legal. Tá bom? Maravilha. Bom, o tempo tá 8h28. Nós queríamos agradecer a presença de todo mundo, as perguntas que o pessoal enviou. Tá? Continue não só na live, mas qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Pode enviar mensagem pra gente, a gente responde no direct. As nossas lives têm sido toda segunda terça-feira do mês, né? Então na segunda semana, uma vez ao mês, toda terça à noite, tá? Então a primeira foi na segunda. Mas a gente vai tentar fixar manter na terça, né? E nós estamos aqui à disposição. Venham conhecer o nosso serviço. É isso, né? Bom, muito foi um prazer obrigada. estar com vocês, viu, gente? Obrigada, Obrigado a todos, doutor. tá? Obrigada, Bruna. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.